A paz do Senhor, querido professor, querido aluno que nos assiste, e você também, que ainda não é um aluno assíduo da EBD. Estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Este trabalho, que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IADERN, na Igreja Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Este departamento ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. Neste episódio, estão me acompanhando aqui o diácono Ayrton e o diácono Mateus. A paz do Senhor, meus amigos. A paz do Senhor, querido irmão Cleanto, a paz do Senhor, diácono Ayrton. Estamos aqui, para mais um episódio do EBD em Síntese Podcast e estou feliz por dividir a bancada com os ilustres irmãos. Com certeza uma lição de grande importância, a lição que vamos falar, e tratar exatamente sobre o Salmo 116, que é o texto base da nossa lição. É uma lição riquíssima e com certeza teremos grandes aprendizados aí, e esperamos contribuir com você, querido professor, e você também, aluno, que está nos assistindo. A paz do Senhor, diácono Mateus Lins, a paz do Senhor, irmão Cleanto. É um prazer imenso estar aqui com vocês, para que a gente possa falar sobre a lição de número 11, sobre livramento e ações de graça. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês a respeito da nossa lição e da Bíblia Sagrada. Amém. É isso, Como o diácono Ayrton já deu entrada, Nessa lição trata de livramento e ação de graças, Uma lição que vai tratar aí a respeito do Salmo 116. E aí, falar sobre o Salmo 116, Alguns podem perguntar, quem escreveu o Salmo 116, Não há um consenso de quem escreveu, Se você pegar a Bíblia, você vai verificar que na parte de autor está lá como anônimo, Mas alguns estudiosos acreditam que foi Davi e uma outra parte acredita que foi o rei Ezequias. E por que eles acreditam que foi o rei Ezequias, Esse salmo, a gente vai ver que ele fala de um livramento, De alguém que foi acometido por algo ruim e Deus assim o livrou. E aí eles acreditam que o rei Ezequias foi o autor desse salmo, Os mais eruditos, porque eles acreditam que ali está um testemunho de gratidão pelos dois livramentos, Os dois grandes livramentos que Deus deu ao rei Ezequias, O primeiro das mãos ali do Império Assírio e o segundo daquela enfermidade, que a Bíblia chamou de úlcera, Uma enfermidade que veio ali para a morte do rei Ezequias. Então, por causa desses livramentos, acredita-se que Ezequias foi o autor deste tão belo salmo, Salmo de número 116. E aí, independente de quem foi esse autor, se foi Davi, se foi Ezequias ou se foi outro, ele é um salmo que trata de assuntos muito importantes, para a nossa vida cristã. Se pudéssemos, talvez, dividir esse salmo em duas partes, ali do versículo 1 ao 9, nós temos uma declaração de amor, do salmista por Deus, e nos versículos para frente nós temos uma expressão de gratidão, deste salmista por tudo que Deus tem feito ali na sua vida, Então, vamos agora ler o Salmo 116, Eu queria pedir para que o nosso irmão Ayrton faça essa leitura. Sim, com certeza. Esse texto Amém. bíblico, do Salmo 116, também dando uma pincelada, é interessante que o trimestre não é suficiente para que a gente possa falar de todos os salmos, Mas, guiados por Deus, os comentaristas eles foram bem sucintos, objetivos, diretos, em trazer alguns salmos, e o 116 é a prova viva disso, que fala sobre livramentos e ações de graças. Vamos ler os 19 versículos do Salmo 116. Primeiro diz: Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos.
Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Amém, né? Esse salmo é um salmo muito bonito, um salmo de louvor, né? Enquadrado ali como, classificado como salmo de louvor. Já entrando aqui no tópico 1 da lição, que tem por título A Súplica da Alma diante do iminente perigo, eu acho interessante que temos inúmeras razões para amar o Senhor, isso é fato. Mas parece que quando a gente vivencia uma evidência desse amor, como um livramento, como o próprio Salmo traz, um perdão de algo que estava nos angustiando, parece que essas razões elas bradam no nosso coração, né? De forma que a nossa atitude é glorificar o Senhor, é expressar a nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito sobre nossas vidas, né? E o salmista aqui, ele fala desse amor. E é interessante que ele não só o ama, mas ele sabe por que o ama. A gente leu aqui nos versículos 1 e 2, e a gente pode perceber isso porque ele diz: ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então veja que o salmista, ele ama e sabe o porquê ama, né? E se a gente fizer um panorama rápido aqui desses versículos 1 e 2, a gente vai perceber que o salmista, ele ama o Senhor no presente, por ações de Deus no passado, porque o Senhor inclinou seus ouvidos, porque ele ouviu a sua súplica, por fim, por causa dessas coisas, ele diz que devemos invocar o nome, que ele invocará o nome do Senhor enquanto ele viver. E aí, quantos motivos nós temos para adorar o Senhor? Quantos motivos não temos para demonstrar o nosso amor por ele? Eu acho que, professor, talvez seja importante você fazer esse tipo de questionamento aos seus alunos, né? Provocar ali. Por que que você é grato, né? Por que que você ama o Senhor? O que que ele já fez por você e que faz você ter essa sensação de que precisa expressar esse amor por ele, né? Amém, meu Cleanto. Realmente, esse tópico 1 da lição toca num ponto muito importante, que é para o seu aluno entender, e você, professor, principalmente, entender para passar para eles. É justamente a questão da súplica, ou a gente poderia dizer também da oração. E o que eu acho mais lindo na oração é porque Deus é soberano, concorda? Deus é soberano, ele está acima de todas as coisas, o que ele diz acontece, a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Esse Deus tão soberano, que sabe de todas as coisas, que sabe as palavras antes de saírem da minha boca, se ele pode todas as coisas, para que então eu devorar? Se Deus é soberano, por que que eu mudaria a cabeça de Deus acerca de qualquer coisa? Por que que eu diria a Deus, Deus, não faz isso, Deus, por favor, me cura, Deus é soberano, a sua vontade é imutável. Por que que nós precisamos orar? E isso é o que é mais lindo na oração ou na súplica. E antes de a gente continuar, eu queria voltar aqui ao versículo 1 do Salmo 116 e lembrar de uma frasezinha que o nosso pastor Reinaldo sempre fala lá na central. O salmista ele começa dizendo: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Se eu poderia dizer alguma coisa, eu me lembro só da frase. E a frase é que na ambiência do amor, o milagre acontece. E o salmista aqui, ele não ama ao Senhor somente porque a súplica dele foi atendida. Embora ele comece e se inicie o salmo dizendo que por sua súplica ter sido atendida, ele ama ao Senhor. Mas se você ler todo o contexto do salmo, você vê que toda a ambiência é de amor. Todo o ambiente envolvido no milagre é um ambiente de amor. Mas, acima de tudo, um ambiente de justiça. Porque o salmista ele fala com gratidão a Deus, mas ele põe primeiro a justiça de Deus como sendo realmente o mover de todas as coisas. Então, a gente já começa a compreender que entre amor e justiça há uma unidade. Porque Deus ele é amor, todos dizem isso, mas Deus é justo. Não existe um Deus justo sem amor e não existe um Deus amoroso sem justiça. E, acima de tudo, a gente precisa ter gratidão. Isso a gente vai tratar lá para o tópico 3 da lição. Mas eu acho que é importante o professor trazer justamente
esse tópico da oração. Porque muito se tem negligenciado a oração. E alguns até dizem, né, como eu mesmo introduzi aqui, mas se Deus é soberano, por que que eu devo orar? Por que que eu devo suplicar a Deus para fazer alguma coisa? A palavra dele é imutável, ele sabe todas as coisas desde o princípio, antes do princípio, porque ele está acima do tempo, ele é senhor do tempo, ele criou o tempo. Nós estamos limitados a um passado, a um presente, a um futuro, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe as palavras antes que elas saiam da minha boca. Por que que eu devo proferir ou me relacionar com Deus ou falar com Deus para que ele age em meu favor? E o salmista, sem vergonha nenhuma, na ambiência do amor, ele suplicou a Deus, porque ele tinha uma aflição. Cleanto, ele já trouxe uma introdução bem importante, que ele falou sobre a questão da doença, né? Quando o Salmo, ele fala que cordéis da morte cercaram o salmista, né? E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. É justamente nesses momentos, e o interessante é que bem nesses momentos de tristeza, nós costumeiramente aprendemos a lembrar de Deus. Eu digo aprendemos porque parece que nunca Deus existiu na nossa vida, parece que esquecemos todos os bons feitos de Deus, mas em algum momento de tristeza, e às vezes esse momento é usado por Deus, ele nos lembra de nos relacionarmos com ele, de orarmos com ele, de nos apresentarmos diante dele. E esse Deus que sabe, que conhece até os cabelos das nossas cabeças, ele entende que a oração é importante. E ele não só entende, como ele expressa, o próprio Jesus, ele orou. Quando Jesus, diante daquele sofrimento, ele diz, Pai, ele suplicando ao Pai, ele disse, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas ele sabia que a vontade de Deus estava acima de todas as coisas. Ele, na condição de homem, ainda pediu, ainda suplicou, mas ele disse, seja feita a tua vontade. Então, se o próprio Deus, se Jesus, mesmo encarnado, era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, ele suplicou, ele orou, ele não negligenciou a oração, porque nós, meros mortais, né, que não somos deuses de nós mesmos, deveríamos negligenciar a oração. Então, esse é um ponto, eu diria, muito importante para você trazer para a sua lição. Perguntar aos seus alunos, você tem orado? Qual a sua rotina de oração? Qual a sua rotina de leitura da palavra de Deus? Isso é muito importante, meus irmãos. É verdade, Lince. Inclusive, só para acrescentar, você estava falando sobre esses momentos difíceis, né, da vida do crente, que são nesses momentos que a gente lembra de Deus, que a gente lembra de se apegar àquele que pode resolver os nossos problemas. E é interessante que é exatamente isso que você falou. Quando a gente esquece, aí Deus ele permite que a gente passe por uma provação para a nossa própria edificação, para que a gente entenda que a gente tem que ter esse relacionamento com Deus, porque não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Então, é esse tipo de mover que Deus permite que a gente passe por uma provação para que a gente tenha esse movimento no nosso coração e reconheça a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Eu também queria falar, né, a respeito desse ponto, que eu acho muito interessante a expressão do salmista, né, no verso 3, que ele fala assim, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Me faz lembrar, né, aqui que o salmista ele estava em um momento muito difícil, possivelmente bem perto da morte. Tanto é que a expressão dele, né, cordéis de morte e angústias do inferno. Então era uma situação de aperto muito grande, né, onde, como o professor Lins falou, que quando a gente está em aperto, quando a gente está em situação difícil, é aí que a gente lembra do nosso Senhor Jesus. E foi assim, dessa forma que o salmista estava, né, em uma situação de muito aperto e possivelmente quase morte. Mas foi aí um ponto que me chamou muito importante, me chamou a atenção, eu queria falar também para o professor, é sobre a provisão de Deus. Né? Foi no momento de dificuldade, foi no momento de aperto que ele orou, que ele clamou, e Deus prontamente respondeu com a sua provisão. A provisão de Deus ela é algo constante na nossa vida. Né? Em toda a nossa vida, toda a nossa história, a gente vê em diversos momentos a provisão de Deus. Ali em Lucas, no Evangelho de Lucas, né, capítulo 7, versículos do 11 ao 17 ali, sobre o filho, né, da viúva de Naim, aquela viúva que já estava, possivelmente, já tinha feito o primeiro velório, né, que foi do seu marido, logo por ser viúva, e também agora estava passando por um momento difícil, que seria o cortejo, né, fúnebre do seu filho. Né? E a Bíblia diz, né, no capítulo 7 de Lucas, eu queria só reler o verso 13, que fala o seguinte, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores.
né? O epígrafe é sobre o filho da viúva de Naim, né? E a mulher, por ser viúva, logo ela já tinha possivelmente até enterrado seu marido, passado pelo mesmo problema ali que ela estava enfrentando, e agora ela enfrenta pela segunda vez, né? Ela passa mais uma vez por um velório. Então, assim, quando o Senhor vê aquela situação, né? Jesus estava vindo de Cafarnaum. Então, quando ele entra, quando ele chega à porta da cidade e vê aquela situação, ele de pronto, né, tem compaixão por aquela mulher e age como uma provisão. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou mudando a sua história, eu estou fazendo algo novo, eu estou agindo de forma a mudar aquilo que você está enfrentando. Era o cortejo fúnebre, né, o cortejo da morte versus o cortejo da alegria, o cortejo da salvação, da vida, que era Jesus Cristo. Então, ele é provedor em qualquer situação, seja ela a qual o salmista se encontrava, quase à morte, ou até, como eu citei, né, a da viúva de Naim, que já era a morte do seu filho, né? E Jesus foi lá, proveu e fez um milagre. Com certeza, ele é o Deus da provisão. Amém, irmão Ayrton. E isso me faz lembrar, né, falando de provisão, me faz lembrar de uma parábola que o próprio Jesus nos trouxe. E está registrada lá em Lucas, capítulo 18. Uma parábola muito conhecida, bem pequenininha, é a parábola do juiz iníquo. Eu vou tomar aqui a liberdade de ler, e diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja, a parábola vai tratar sobre oração e nunca desfalecer, ou seja, desistir. Orar, suplicar é prevalecer, é permanecer, é insistir no relacionamento com Deus. Dizendo, versículo 2: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Isso é importante. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja que Deus introduz a parábola falando da necessidade da oração e de nunca desfalecer. E ele finaliza a parábola falando sobre a sua volta. Será que quando Deus voltar, quando Jesus voltar à terra, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? E a fé, meus amigos, se prova também através da oração. Somente uma oração fervorosa consegue, em alguma medida, mover o coração de Deus para com o homem. E aí ele fala: se até um juiz iníquo, e a Bíblia é muito feliz quando registra que esse juiz era iníquo, ele não temia a Deus e ele não temia homem algum. Ora, que ele não temia homem algum, talvez qualquer um possa não temer homem algum, se bater no peito e dizer que é corajoso o suficiente para não ter medo de algum homem. Mas o importante aqui desse juiz é que ele não temia a Deus. Mas pela súplica de uma mulher, pela insistência, por ela insistir ali todo dia, e a Bíblia diz que ele se sentia molestado, ele acabou inclinando os ouvidos para aquela mulher, ainda que não temesse a Deus, e acabou fazendo justiça àquela mulher. Então, nós precisamos ter em mente que a oração é esse relacionamento com Deus. E aí me traz à mente uma seguinte situação. Deus é soberano, Deus não tem planos A, B, C e D. O plano de Deus, ele é único. Deus erra em algum momento, em alguma medida? Por que que eu me colocaria como guia de Deus? Porque por muitas vezes nós caímos no perigo, né, na falácia de se ajoelhar e dizer a Deus: Deus, faça isso desse jeito, desse jeito, desse jeito, meu plano é A, B, C e D, se não der certo assim, eu fico triste, se não for assim, eu quero o carro desse jeito, eu quero uma Ferrari, eu quero uma casa grande. Mas e a vontade de Deus? Onde está nessa oração?
O Pai Nosso é claro quando diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus precisa ser trazida para o centro da oração. E a gente precisa entender que essa súplica é a primeira fase. Você suplica. A segunda fase vem uma resposta, né? Mas essa resposta ela pode ser um sim ou um não. O não de Deus também é uma resposta. E nós estamos muito acostumados com a graça de Deus. Isso é importante também a gente frisar. A graça de Deus, né, ela primeiro nos surpreende, depois de uma segunda e uma terceira vez a gente já não fica mais tão surpreso, e daqui a pouco a gente já está exigindo a graça de Deus e confunde que a misericórdia de Deus é um ato voluntário. Quando Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, é porque esse ato é voluntário e vem do coração de Deus. Nós não exigimos nada. Nós não temos essas teologias de prosperidade que dizem, exija do Senhor, coloque Deus na parede, diga que Deus vai fazer isso, aquilo, outro, que vai acontecer. Isso é um perigo, meus irmãos. E nós, como professores da EBD, precisamos alertar os nossos jovens desse perigo, dessa teologia. A graça, por definição, ela é voluntária. É um favor imerecido. O homem não pode fazer nada. Você pode passar horas orando, exigindo de Deus, mas se o seu coração não estiver disposto a receber uma resposta, que inclusive pode ser um não, você nada fez. Você não se relacionou em espírito e em verdade com Deus. Amém? Amém. É verdade, Lisa. Eu já ouvi um pastor dizer que a nossa oração tem que ser para que a nossa vontade seja a vontade de Deus, né? Porque essa é a melhor forma de evitar uma frustração, é pedir que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Você estava falando sobre, muitas vezes, a gente querer murmurar, né? E a gente vai falar logo mais sobre gratidão. Aí a gente vai ver a importância de não murmurar quando Deus não entrega aquilo que nós queremos, quando Deus não faz da forma que queremos, né? Precisamos entender que a vontade dele é soberana sobre nossas vidas, porque ele tem o controle de tudo e ele sabe a hora certa de nos abençoar, né? E agora, já caminhando aqui para o tópico 2, né? O tópico que tem como título O Poderoso Livramento do Senhor, né? Esse livramento que o salmista expressa, né? Eu acho que falar de livramento é algo muito comum para o cristão, porque livramento está na nossa vida desde o momento que a gente nasce, né? A Bíblia, ela traz diversos exemplos de livramento e podemos citar aqui o livramento de Moisés e o povo de Israel, né, das mãos do Egito, quando Deus abre ali o Mar Vermelho. Podemos citar aqui o livramento de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Podemos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não se queimaram, quando entraram ali na fornalha de fogo ardente, né? Então, o livramento, ele está na vida do cristão, ele está na Bíblia Sagrada. E por que não falar do livramento mais importante, né? Que foi o livramento da condenação eterna que Cristo nos deu, né? Nos presenteou através do seu sacrifício vicário, né? O nosso Deus, então, ele é um Deus de livramento. E se a gente for agora para o contexto do Salmo 116, o salmista, mais especificamente ao escrever o versículo 3, como Ayrton já leu, ele vai dizer que laços de morte me cercaram. E esses laços nós podemos entender como armadilhas, né? Não só armadilhas que causariam dores, mas armadilhas de morte. E o que é uma armadilha? A armadilha é algo feito para nos destruir, nos derrubar. E aí, se estamos falando de um problema externo, que é esse fato dele ter sido cercado por esses laços de morte, ele logo em seguida vai falar de um problema interno. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E nós sabemos bem o que é angústia. Quem é o crente que nunca passou por uma angústia, né? E a angústia faz parte da natureza humana, né? Mas o salmista, ele aprofunda um pouco mais essa angústia. Ele vai dizer que essa angústia é uma angústia do inferno, ou uma angústia de inferno. E eu acho que essa foi a forma que ele tentou transparecer melhor a profundidade dessa angústia, né? E ele vai dizer então que essa angústia se apoderou dele, né? Se ancorou nele. E qual a consequência disso? É a parte final do versículo. Encontrei aperto e tristeza. E é nessa situação de profunda tristeza que o salmista então recorre ao único capaz de livrá-lo desse mal, desse abismo emocional, se é que podemos dizer assim. Ele brada por socorro no versículo 4, que diz exatamente: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Então, veja que, de fato, o livramento, como já foi falado, ele é algo que está presente na vida do cristão. E o salmista aqui reconhece que, dado o seu abismo
espiritual, seu abismo emocional, somente Deus poderia livrá-lo desta situação, somente Ele poderia tirá-lo daquele abismo e trazê-lo de volta à luz. É verdade, irmão Cleanto. É muito interessante quando o senhor fala a respeito de que o livramento é algo que acompanha o crente, né, desde o seu nascimento. Quem nunca passou por um livramento, né? Livramentos eu costumo dizer que livramento é a prova viva de que Deus está conosco, né, de que não estamos sozinhos. Quem nunca, porventura, esqueceu uma chave, né, e aí voltou aperreado, né, triste por se atrasar, aquela chave atrasou um compromisso e aí você voltou, pode ter sido um livramento, né? Quem nunca perdeu um ônibus que iria passar, um táxi, um Uber, alguém pegou na frente, iria passar, talvez fosse um livramento. Eu costumo dizer, né, que tudo na nossa vida que acontece ou que foge do nosso controle, né, é um livramento de Deus. Eu lembro de um episódio, né, algo que me marcou muito, agora é um livramento pessoal. No ano 2009, né, eu estudava à tarde e fazia pré-vestibular para o concurso técnico, né, à noite. E eu lembro que um certo dia eu estava precisando chegar cedo no curso e foi aquele dia que acontece tudo que a gente pensa que vai dar certo e acaba dando errado, né? E ali eu me atrasei bastante e fui atravessar a pista para pegar o ônibus. E eu lembro que eu corri bastante, pois da avenida que eu estava, né, de longe dava para ver o ônibus e acabou que eu não consegui pegar aquele ônibus. Eu fiquei muito triste, né? Perdi totalmente ali a noção e ali o controle comigo mesmo, né? Fiquei triste ali com a situação e acabou que mais na frente, né, depois de um tempo, veio outro ônibus, aí eu fui, como tinha passado, né, um ônibus na frente, então acabou que pegou um monte de passageiro, foi uma viagem mais tranquila, tinha menos gente, então quando cheguei próximo ao meu destino, né, acho que 2, 3 paradas antes, aquele ônibus da frente, né, ele tinha sofrido um acidente e ele tinha girado, né, ali na pista e estava quase caindo de um penhasco, né, era uma ponte que estava em reforma, e ali a porta traseira estava aberta e muita gente, né, presa ali dentro do ônibus, tentando sair, e outros não conseguiam, pulando janela, enfim. Era uma situação muito difícil. Então, perceba que, por mais que tenha sido algo simples, né, que acontece na nossa vida diariamente, como perder um ônibus, né, ali era o cuidado de Deus na minha vida, né, para me livrar de uma coisa maior mais na frente, que naquele momento eu não entendi, mas depois, mais à frente, eu pude entender. Então, isso é a prova de que livramento de Deus é isso, né? Nos acompanha desde o nascimento e a causa e a forma de Deus nos dizer que nós não estamos sozinhos. Também me faz lembrar sobre o salmista Davi, no livro, no Salmos 37, 34, que ele diz assim, e versos 17, ele fala o seguinte: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Além das suas angústias, né, além dos seus problemas que a gente tem a enfrentar, o livramento do Senhor, ele é constante na nossa vida. Tanto o livramento, né, direto, que a gente viu, que a gente percebeu, que o Senhor falou conosco, tantos aqueles livramentos ocultos, né, aquele livramento que o Senhor nos livra, que o Senhor nos protege e a gente nem vê. Quem sabe muitas vezes a gente mudou o caminho, né? Quem sabe muitas vezes uma consulta foi desmarcada, quem sabe a gente planejou algo e alguém desmarcou, né? E às vezes a gente fica triste ali por ter se planejado para aquilo, mas quem sabe foi um livramento oculto, né? O Senhor nos conhece em oculto, né? O Senhor nos conhece além das nossas forças, além do nosso conhecimento, ele é o onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, sempre que houver um problema, sempre que houver algo que venha a te tirar do teu planejamento, né, a te tirar ali do controle, daquilo que você se planejou, pense nisso. É o livramento de Deus. Porque se a gente entende e entrega a nossa vida ao Senhor e diz, Senhor, faz da minha vida o que queres, toma a direção da minha vida. Se a gente ora, se a gente busca, se a gente clama ao Senhor pedindo a direção dele, então tenha certeza que Deus ele tem o controle da nossa vida. Então sempre que algo fugir do nosso controle, sempre que algo estiver um pouco diferente daquilo que a gente planejou, entenda e pense nisso. Com certeza é um livramento de Deus, seja ele direto ou oculto. Amém, meu Glória. irmão. E eu queria só aproveitar, professor que nos assiste, deixar como dica pedagógica, né? Aproveita esse momento em que você fala sobre livramento e estimule seus alunos a contar um livramento, né? Uma forma aí deles participarem da aula e contribuírem na fé dos próprios colegas que estão ali com ele e na sua também. Irmão Cleanto, irmão Ayrton, falando sobre livramento, eu poderia trazer também a história de Jó. Jó, em algum momento, né, ele tinha tudo, tinha família, tinha riquezas, e Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, menos na saúde. No entanto, Jó, como era ser humano,
Ele em algum momento quis contender com Deus, questionar a Deus o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. É tão interessante que a gente vê toda a evolução do ser humano que era Jó, quando a gente lê o livro dele. Se a gente for olhar lá o capítulo 23, versículo 1 e até o 3º, diz o seguinte: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Veja, Jó questionando o que acontecia com ele. De fato, era injusto um homem que era temente a Deus, que procurava ter uma vida correta, dentro do que a palavra de Deus ensinava, dentro do que era ensinado pelos seus pais. Agora ele se vê numa situação em que as chagas só se multiplicam e não dá tempo nem dele gemer pela primeira ferida, já vem mais 3 e o seu gemido só aumenta e ele fala: nossa, eu queria ter a chance de me encontrar com Deus, porque me poria diante desse tribunal, exporia diante dele a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Veja, Jó querendo argumentar com Deus. E aí, meus irmãos, o que acontece é surpreendente, porque lá no capítulo 40, versículo 1, diz o seguinte: respondeu mais o Senhor a Jó e disse, lembre-se, Jó, ele queria encher a sua boca de argumentos, ele queria contender com Deus em alguma medida, ele queria perguntar para Deus o porquê que ele não era livrado daquele sofrimento, né? Porque o salmista, no Salmo 116, ele agradece a Deus por um grande livramento que ele passou, mas Jó pediu livramento a Deus, e a resposta de Deus foi a seguinte: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para me justificares? Meus irmãos, muitas vezes nos colocamos nessa situação de condenar a Deus para se justificar. Meu sofrimento é tão grande que o culpado por ele só pode ser Deus. E aí Deus, ele diz: meu amigo, você está perguntando a Deus, que criou todas as coisas, que lhe deu a oportunidade de viver, qual o tamanho da justiça de Deus? E você, para se justificar, tenta me condenar? Pois vem aqui que eu vou tratar com você. E Deus muitas vezes faz isso conosco. Nós começamos a contender, se encher de argumento. Nossa, mas eu faço isso na casa de Deus, eu faço aquilo outro. Mas, meus irmãos, o mais lindo é que essa evolução em Jó, ela é registrada na Bíblia. Olha só o que diz o capítulo 42, quando Jó vai se humilhar perante Deus. Ele disse: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Veja que a postura de Jó mudou completamente. De uma postura de primeiro confronto, agora Jó escuta uma resposta de Deus, que talvez pode ser um não na nossa vida, muitas vezes, e Jó simplesmente põe a mão na boca e diz: uma vez eu repliquei, uma vez eu argumentei, mas eu não vou tornar a cometer esse mesmo erro. E depois Jó, ele se humilha perante Deus. Isso me lembra também de Isaías, naquela visão. Isaías 6, quando contempla a glória do Senhor, e o séquito do Senhor enchendo todo o templo, ele fala: ai de mim, que sou homem impuro.
homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da presença de Deus, meus irmãos, nós conseguimos compreender o porquê das coisas, o porquê que temos ou não um livramento, né? O mundo, ele vê as coisas que acontecem sob algumas óticas. Os descrentes, principalmente, podem achar que tudo não passa de uma grande manipulação. Tudo depende de mim. Eu sou Deus de mim mesmo, eu que manipulo as coisas, meu passado, meu presente, tudo é planejado. Alguns outros veem tudo como uma questão de sorte. Ou ainda aquelas pessoas que, se tornando deuses, dizem, não, foi porque foi eu mesmo, foi meu próprio gênio. Eu passei nessa prova porque eu estudei muito. Eu consegui comprar esse carro porque eu trabalhei muito, esquecendo-se que tudo provém de Deus. O crente, por sua vez, compreende que todas as coisas, seus livramentos, seus bens, o ar que ele respira, tudo provém do Senhor. Isso me lembra lá o que está registrado em Romanos 8, capítulo 28, que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Veja, aqueles que amam a Deus, as coisas cooperam. Não é que as coisas têm um poder em si mesmo de cooperar, de se mover de um lugar para o outro para beneficiar aos crentes. Não. É o orquestrador por trás dessas coisas que fazem as coisas se moverem para beneficiar o crente. É por isso que nós, crentes, você jovem, você professor, você precisa se espiritualizar todas as coisas. O problema é quando tornamos as coisas espirituais como materiais. Nós, crentes, podemos até espiritualizar o que é material. Sim, porque todas as coisas provêm de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas jamais a gente precisa confundir aquilo que é espiritual como sendo material. Deus não é devedor nosso de nada. Nós não podemos colocar Deus na parede achando que ele nos deve misericórdia, que ele nos deve graça. Isso é um equívoco, meus irmãos, e precisamos fugir dele. Por isso também que nós precisamos ser gratos, né? E aí a gente já vai para o tópico 3 da lição, não é isso, irmão Cleanto? Que a gente já entra na situação da gratidão. Amém, é verdade, professor Lins. Entrando já, né, você já, nesse finalzinho da sua fala, falou a respeito da gratidão, né, da consciência do crente de sermos gratos. E o tópico 3 vai falar sobre isso, né? Ele tem como título Ação de Graças como expressão no culto público. E aí eu queria deixar como dica pedagógica, professor, que você, nesse momento, convide seus alunos a fazer uma retrospectiva, né? É o momento de parar para analisar, né? O que Deus já fez pela sua vida, né? E que os alunos eles parem nesse momento e tentem relembrar, né, de todos livramentos também, né, as bênçãos que Deus fez. E alguém pode até questionar: ah, mas eu sou cheio de problemas, eu tenho aí a prova da faculdade, eu não passei, eu fiz o Enem esse ano, não passei. E aí já vai ter outro que vai dizer: ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso, ah, mas é tão difícil, eu tenho um problema na família, eu não consigo, eu quero ter um casamento, mas eu não sei quando é que Deus vai mandar. Assim, sempre tem problema, né? A nossa ideia é de que nunca estamos satisfeitos. Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo que a gente quer que mude, que a gente não se conforma. E isso não é de agora, né? Se a gente remontar aos tempos do povo de Israel, quando estava no deserto, quantas e quantas vezes eles murmuraram, né? Moisés, eles estavam ali, passavam fome, Moisés orava, o Senhor atendia. Aí, só que no momento que eles passavam fome, o que o povo fazia? Moisés, tiraste a gente das mãos dos egípcios para morrer de fome no deserto. Aí Moisés ia lá, orava, Deus provia, eles se alimentavam, perfeito. No outro dia faltava água. Eles esqueciam, parece até que automaticamente, a provisão de Deus no dia anterior. E já diziam: Moisés, tiraste a gente do Egito para morrer de sede no deserto. Então veja que eles nunca estavam satisfeitos. Parece que eles estavam em busca sempre de algum motivo para murmurar contra Deus. E nós, seres humanos, temos esse defeito. É uma luta constante para não murmurarmos, né? E sim sermos gratos a Deus por tudo que ele tem feito, né? Então precisamos, querido professor, passar essa consciência para o nosso aluno, de que sempre temos um motivo para agradecer. E ainda há aquele que vai dizer: ah, mas eu não sou perfeito, tá? Eu tenho alguma deficiência.
mas você tem motivos para agradecer. Não importa, você tem motivo para agradecer, você está vivo. Você pode não ter carro, você pode não ter mansão, você pode não ter muito dinheiro, mas você tem uma família abençoada. Deus, por exemplo, realizou o seu sonho de fazer a faculdade que você tanto queria. Sempre haverá motivos para ser grato. Aleluia. E para finalizar essa minha contribuição nesse tópico, eu acho engraçado que o crente, se tem um elemento da língua portuguesa que ele gosta de usar, é a conjunção concessiva. Sempre que você fala com o crente, pode ver que ele começa a frase com apesar, não obstante, conquanto. Você chega para o crente, e aí, meu irmão, tudo bem? Como é que estão as coisas? Rapaz, apesar da correria, tá tudo bem, graças a Deus. Meu irmão, e aí, como é que vai, sei lá, como é que tá a faculdade, como é que tá as provas? Meu irmão, não obstante as dificuldades, o Senhor tá nos ajudando, tá dando certo. É sempre assim. E o crente, ele tem que ter essa convicção, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições. E nós temos aflições, mas precisamos ter a convicção de que, apesar dessas aflições, Deus sempre estará conosco para nos ajudar a passar por elas. E por isso, devemos, sem dúvida, ser gratos. É isso aí, irmão Cleanto. Também tem uma expressão comum, né, que a gente cristão usa, que é: se Jesus está no barco, está tudo bem. Às vezes o barco está no meio de uma tempestade, né, de um vendaval, mas se ele está no nosso barco, está tudo bem. Então, independente das situações adversas, né, com Jesus no barco, sim, com certeza, está tudo bem. Só também pontuando essa questão da gratidão, é muito importante a gente ser grato, né? Gratidão, ela é uma virtude, e nós, como cristãos, devemos ser gratos a Deus por tudo. Também, caro professor, eu daria, né, um exemplo, um modelo, para que nesse momento, se você pudesse parar, né, e fazer um brainstorm, né? Brainstorm é uma tempestade de ideias. É basicamente você expor uma palavra, que seria gratidão, e pedir para que o aluno fale, né, sobre a gratidão. Pode ser uma palavra, uma frase, sobre aquilo que vem de gratidão ao coração dele. Porque pode ser uma gratidão por uma bênção alcançada do Senhor, ou pode ser uma gratidão por algo que ele recebeu ali do amigo, do companheiro, da EBD. Também não tem nenhum problema. Então, com isso, né, com essas palavras que o aluno vai falar, que o aluno vai mostrar, a gente vai conseguir ver, né, aquilo que reflete gratidão para o aluno, né? Possivelmente sairá amor, possivelmente sairá vida, possivelmente sairá milagre, que são palavras, né, que quando a gente remete a Deus, né, em sua gratidão, é muito importante a gente ter, entender, porque Deus, ele é o dono da vida e ele sabe todas as coisas. Me faz lembrar também, sobre esse ponto de gratidão, uma situação, né, que o apóstolo Paulo passou, e ele escreve isso a Timóteo, porque a gente está falando de gratidão, né, de gratidão a Deus. Mas é claro que quando a gente está rodeado de amigos, né, a gente muitas vezes espera que essa virtude se estenda também aos nossos irmãos, né? Mas não foi diferente com o apóstolo Paulo. E olha que Paulo, né, é um dos personagens bíblicos mais importantes, né, do Novo Testamento, ali como pregador da palavra do Senhor, como um vaso, né, como um instrumento que o Senhor usou para trazer a sua palavra, que no capítulo 4, né, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, né, lá a partir do versículo 6, a gente vê que Paulo já estava meio que prevendo a sua morte, né? Paulo chama Timóteo para vir, para estar com ele, para estar depressa, porque ele sabia que a gratidão das pessoas, né, a gratidão dos amigos que estavam próximos a ele já não era a mesma. Ele já estava ali sozinho, ele já estava se sentindo só. Então ele escreve a Timóteo para que estivesse junto a ele. E o versículo 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele já estava entendendo, né, de que ele já estava grato a Deus por aquilo que ele tinha, mas ele já estava entendendo que estava perto da sua morte. No versículo 7 ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, ele estava mencionando ali, né, mencionando as pessoas que estavam com ele no momento de gratidão, mas logo depois tinham ido embora, né, já não estavam mais. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras.
ele estava ali mencionando, né, tudo aquilo que ocorreu com ele em seus últimos dias. E o versículo 15: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 16: aí ele começa a expor, né, o seu momento de gratidão a Deus, que é onde eu quero chegar. Ele fala, versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. E o versículo 7 é quando ele abre, né, quando ele rasga o coração, devotando a Deus a sua gratidão por nunca o ter abandonado em nenhum momento. E ele fala, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dado a glória, a quem seja a glória para todo sempre. Ou seja, por mais que ele tinha um coração grato, ele entendeu que as pessoas, né, humanas erram e falham conosco e tinham abandonado, né? E ele menciona algumas pessoas. Mas no versículo 17 ele diz, mas o Senhor assistiu-me. Ou seja, por mais que a gente pense que em algum momento esteja só, por mais que a gente se sinta, né, como salmista em alguns momentos, laços de morte me cercaram, como ele falou. Por mais que a gente esteja no fundo do poço, né, sempre lembre-se que Deus é o Deus da provisão. Sempre lembre-se que Deus é o Deus que pode prover todas as coisas e, com certeza, tenha um coração grato e voltado para o Senhor. Amém, irmão Ayrton. E falando sobre gratidão, que é o nosso tópico 3, né, me vem à mente aqui que por muitas vezes nós somos ingratos, né? Muitas vezes no momento de felicidade em que poderíamos expressar com maior afim a nossa gratidão a Deus, a gente simplesmente esquece de agradecer, né? Muitas vezes a gente quer e a gente comete pecado, por isso a gente quer muito o que não tem, a gente não quer o que temos, e às vezes a gente ainda inveja o irmão pelo que ele pode ter. E aí reside o pecado. Meus irmãos, mas é importante que nós consigamos, de alguma forma, impulsionar sentimentos bons, acreditando na provisão de Deus. Se a gente for ler lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, é um versículo muito famoso, né, muito conhecido, diz o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Veja agora a importância da oração. Pela oração e súplicas com ação de graças. Meus irmãos, a gente vê que essa é uma preocupação. Se a gente for ver lá também em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, é natural do crente que ele cresça, que ele se desenvolva, mas esse desenvolvimento tem que ser acompanhado de ação de graças, de reconhecimento de que tudo quanto ele tem provém do Senhor. Se a gente vê agora Colossenses, capítulo 3, a gente vai entender o seguinte, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja, graça, agradecimento, gratidão, crescimento em graça. Nós precisamos da gratidão para evoluir. Se não temos gratidão, nós não evoluímos. E a gratidão é justamente essa medida do tamanho da nossa fé. Porque se temos fé, somos gratos. E quanto mais agradecemos, mais aperfeiçoamos a fé. Não é o que você deixou de fazer, não é pelas suas obras. Ah,
A régua que mede aqui o meu caráter, o meu modo de ser, é porque eu não bebo, é porque eu não fumo, é porque eu não vou para a festa, é porque muitas vezes nós caímos na falácia, muitos crentes caem na falácia, de que porque está indo para a igreja, que está sentando num banco, porque está dando só glória a Deus e aleluia, por uma mera repetição, está salvo, e essa é a maior medida de fé que ele tem. Mas não, a medida de fé que a gente tem é a gratidão. Então, a gente precisa rememorar que a gente precisa regozijar sempre, orar sem cessar e, acima de tudo, em tudo dar graças. Lá em Filipenses, que eu li, capítulo 4, versículo 6, eu poderia acompanhar o versículo 7, 8 e 9. São esses sentimentos que vai estar registrado aqui que nós devemos realmente pensar, impulsionar. Olha só o que está dizendo aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazer, e o Deus de paz será convosco. Esses são os sentimentos que geram na gente gratidão. Porque se eu tenho gratidão enchendo o meu coração, eu não vou pensar no boleto que eu tenho para pagar. Claro, você tem que cuidar das suas coisas, você tem que se planejar, mas você não vai se entristecer porque agora não tem dinheiro no bolso. Mas antes você vai se alegrar e ser grato pela vida, porque Deus, em um movimento, pode fazer o que os homens levariam meses e anos para realizar. E num simples segundo aparece um dinheiro na sua conta. Nós temos diversos casos de testemunhos aí, apareceu um dinheiro na conta quando eu menos esperava, eu recebi um precatório, um irmão bateu na minha porta e me deu uma cesta básica, eu estava sem comida dentro do armário, o irmão chegou com uma penca de banana. Veja, quando a gente começa a pensar em tudo que é bom, em tudo que é honesto, a gente começa a ter atenção aos detalhes da nossa vida. E a partir desses detalhes, das pequenas coisas, nós conseguimos conceber o sentimento de alegria, né? E a gratidão torna-nos pessoas felizes, não é verdade? E é tão verdade que lá no Salmo 103 a gente vê que o salmista sempre fala: bendize a minha alma o Senhor, bendize. Olha, vamos ver aqui, ó, Salmo 103, só para os irmãos terem noção do quão é importante sermos gratos. O salmista começa dizendo assim: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Meus irmãos, se vocês pararem, vocês não precisam rememorar em muitos anos atrás, não. Talvez ainda hoje Deus te tenha dado um livramento, ainda hoje Deus tenha lhe dado um motivo grande de você ser grato. E o maior motivo, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Você está vivo, meu irmão. Você levantou, você respira, você enxerga. Há melhor motivo para isso? Não. Não há maior motivo. Se você está vivo, você já tem um motivo suficiente para ser grato. Deus lhe deu a oportunidade de viver um dia a mais. E a gente tem que ter cuidado com as dúvidas, porque as dúvidas são principalmente um pecado contra Deus. Quando eu começo a perceber dúvidas, a gente precisa orar. Porque se eu tenho dúvidas, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Será que eu vou passar nesse concurso? Você está tendo dúvida, meus irmãos? Ore. Ore a quem pode lhe responder. Ore, mas perguntando principalmente a vontade dele. Porque a dúvida, ela expressa um egoísmo da nossa parte. Ela expressa muitas vezes um prazer que a gente tem no nosso próprio eu. Quer dizer, os meus planos são mais importantes. E se as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero, eu começo a duvidar. Então, eu começo a ser Deus de mim mesmo. Isso gera impaciência. Veja, inúmeros sentimentos, o egoísmo, a impaciência, a própria rebelião. São pecados gravíssimos, a rebelião contra Deus, uma rebelião aberta. Simplesmente por conta da dúvida. Está com dúvida? Ore. Confie em Deus e faça como o salmista, no Salmo 103.
Bendize ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todos os benefícios do Senhor, a minha alma precisa bendizer, agradecer. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. É o que está escrito no versículo 11. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente impulsionar a nossa mente para pensar naquilo que é do céu, naquilo que é de boa fama, naquilo que é realmente importante. E termos aí a gratidão. Amém? Amém, querido professor Lins. Já aproveito aqui para trazer as minhas considerações finais, né? Já chegamos aqui ao final, o tempo já está bem avançado, e eu queria só trazer uma frase, né? Que eu separei para esse momento, que é: a gratidão é um ato de humildade. Para sermos gratos, nós precisamos ter humildade para enxergarmos a nossa posição diante de Deus, né? Precisamos entender que nada somos, e o que somos e o que possuímos foi tudo graças à misericórdia dele. E eu fico me lembrando da obra, né? A obra do Senhor. Muitas vezes alguém pode olhar para alguém que está fazendo ali um trabalho árduo, né? Que é para Deus, mas é um trabalho árduo, e pensar: mas rapaz, aquele jovem, aquele senhor fazendo um serviço que é tão pesado, né? Ele podia estar, talvez é porque ele não gosta de estudar a palavra, ele podia estar fazendo outra coisa. Mas, meu irmão, quando você serve ao Senhor e tem esse sentimento de gratidão, é um privilégio para você. Nem que seja você estar em pleno o domingo de manhã, lavando um carro debaixo do sol quente. Aquilo é um privilégio de você expressar a sua gratidão por tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. Amém? Querido professor, querido aluno que nos assiste, eu desejo que a aula deste próximo domingo seja uma aula abençoada, que você possa tanto aprender quanto ensinar, né, nesse processo de ensino-aprendizagem aluno-professor. E eu tenho certeza que os alunos não sairão da aula da mesma forma que eles entraram. A sua aula vai ser edificante em nome do Senhor Jesus. Então, agora com vocês, professor Lins, professor Ayrton, tragam suas considerações finais. É isso aí, irmão Cleandro. Também gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de poder estar aqui comentando a respeito dessa lição, né, a antepenúltima do nosso trimestre. Como falei do início, né, é muito pouco tempo, né, 3 meses, para falarmos de todos os livros de Salmos, mas o comentarista, né, foi muito sábio, inspirado por Deus para mensurar ali, mencionar os Salmos edificantes, e esse da nossa lição 11, né, não foi diferente. Também gostaria de externar minha gratidão a todos vocês pela oportunidade e que seja uma aula abençoada no próximo domingo para todos. Amém, irmão Ayrton. Pois é, já nos encaminhando aqui para o final, se eu poder trazer algum comentário, eu gostaria de lembrar do versículo 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que o sentimento de gratidão no homem é reputado com tanta importância que Deus, o próprio Deus diz que essa é a vontade dele. Que você, meu irmão, que você, querido professor, você, querido aluno, seja grato. Lembrando sempre que a misericórdia de Deus não é um dever dele para conosco. A misericórdia de Deus é um ato voluntário. Você pode até implorar pela graça, mas você nunca pode exigi-lo. Então, meus irmãos, Deus sabe dos propósitos que tem ao nosso respeito, os planos que ele tem para nós, e nós devemos ter cuidado, sempre ter cuidado, porque os planos de Deus, eles são perfeitos, a vontade dele é boa, agradável, e se nós começamos a ter atitudes de ingratidão, reclamando da vida, dizendo que nada dá certo, infelizmente, o que você vai acabar atraindo é realmente maldição, porque você está pecando contra Deus, porque você está dizendo que Deus erra, que Deus errou no seu plano, que Deus não deu certo, não fez sua vida dar certo. Isso está errado. Isso é um grande pecado. E Cristo Jesus, né? Esse grande exemplo que orou, ele pôs fim aos sacrifícios. Se a gente vê lá em Levítico 7, a gente vai ver algumas diferenças entre os sacrifícios, né? Haviam sacrifícios por conta do pecado, mas haviam sacrifícios por conta de gratidão.
Mas Deus encerrou em Jesus Cristo todos os sacrifícios, porque ele propiciou-se a si mesmo, né? A propiciação, entregando o seu próprio filho para se tornar propício ao homem. É isso que nós precisamos lembrar, que Deus se tornou propício ao homem, apesar dos nossos pecados. E quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus, e aí nós estamos justificados. Então, por isso, meus irmãos, que é motivo suficiente, ou que é motivo maior para agradecer a Deus de você estar vivo, você estar aqui hoje assistindo esse podcast, que Deus te livrou, mas, acima de tudo, aceite que a resposta de Deus também pode ser um não. E que a graça de Deus você não exige, ela é um favor imerecido. Então é isso, meus irmãos. Tenham um bom final de semana. Eu desejo para vocês uma boa aula e que traga a memória de que Deus é perfeito. Se a gente lembra que Deus é perfeito, as nossas dúvidas cessam, as nossas impaciências se acabam. E ajude o seu aluno a lembrar: Deus é perfeito. Amém, queridos professores, muito obrigado pela contribuição de vocês. E agradecemos também a confiança do nosso pastor Reinaldo e nos dá essa oportunidade, né, de falarmos a respeito da palavra de Deus. Eu espero vocês numa próxima lição. E é isso, querido professor. Uma boa aula para você e um abraço. Paz do Senhor. Abraço, Pai do Senhor.